Oi turma, como vocês estão? Hoje estou trazendo a parte 2 do vídeo que resolvi fazer, falando sobre a Phalaenopsis. E hoje dou destaque para o substrato da Phalaenopsis, a poda, e também como evitar doenças nela. Então vamos logo em frente. Começando pelo substrato da orquídea, que pode ser composto por casca de pinos, que é um excelente substrato, mas deve-se optar por cascas de tamanho médio ou grande. As pequenas retêm muita umidade, o que pode prejudicar as raízes da sua Phalaenopsis. Também tem a opção da palha de fibra de coco, que é o mais encontrado nas lojas, mas você precisa estar atento se ele é livre de resina, pois a mesma prejudica o desenvolvimento das raízes, pois elas não conseguem se fixar no substrato. E também existe a base de pedra brita. É indicada para drenagem, onde o ideal é colocar de 2 a 3 dedos de pedra no fundo do vaso, e só depois colocar o substrato. Isso ajudará a eliminar o excesso de água. E por fim, a semente de açaí, também usada como substrato, pois apresenta baixa retenção de água. É importante ferver as sementes por 10 minutos para esterilizá-las e evitar que germinem. Também é necessário lavá-las, para retirar todo o pó que apresentam. Sem mais delongas, vamos falar agora da poda da Phalaenopsis. Corte ou pode sua orquídea apenas para retirar flores murchas, folhas mortas, secas ou com doenças e as hastes florais já secas. Utilize preferencialmente uma tesoura de jardinagem pequena e bem afiada, sempre esterilizada com fogo, a cada novo corte para evitar contaminações. E chegando no último tópico do nosso vídeo, vamos falar sobre como evitar doenças nas Phalaenopsis. Sempre que utilizar qualquer tesoura na orquídea, é importante esterilizá-la em fogo, até que o metal fique com a cor alaranjada, ou deixando na água sanitária pura, por 25 minutos. É preciso esterilizar o material sempre de uma planta para outra, pois desta forma você evita o transporte de doenças e fungos. O substrato deve ser de boa procedência, e sempre deve estar escrito esterilizado no rótulo, pois substrato sem esterilização facilita a entrada de doenças pelas raízes da planta, e a maioria destas não tem cura. Deixe um espaçamento entre as suas orquídeas, de 20 centímetros é o ideal, assim, uma praga ou doença não passará de uma folha para outra. E querida, fazendo uma surpresinha para vocês, deixei uma última sugestão para o final, tá certo? Que é a respeito da propagação da Phalaenopsis. Se você não sabe, a Phalaenopsis propaga-se através de novos pés, que vão surgindo nas hastes. Retiram-se as novas pequenas plantas quando as raízes têm cerca de 5 a 7 centímetros, com cuidado para não danificar a planta-mãe, e se transfere de preferência na primavera, logo após a floração, para um novo vaso. O substrato utilizado deve ser poroso, de forma que permita a areação e a não compressão das raízes. Sendo epífita, as raízes só necessitam do solo para se agarrarem, e não devem ficar sufocadas. E também, quero te dar um avisinho rápido, que aqui a gente tem um grupo, e quem tá dentro do nosso grupo, tem direito a receber as melhores dicas sobre orquídeas, e se você quer entrar é muito fácil. É só deixar seu joinha, se inscrever e ativar o sininho da notificação. E seguindo o vídeo, habitualmente numa planta madura, a mudança do substrato faz-se de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos. Em geral, quando as raízes se decompõem ficam castanhas ou pretas, sinal de que o substrato está esgotado, e que é necessário mudar a planta para outro vaso com novo substrato. É possível deixar mais do que um pé no mesmo vaso, desde que se confirme que as raízes estão vivas. Este aspecto é reconhecido pela cor das mesmas. Se estiverem cinzentas, claras, ou verdes, estão sim, vivas. Se estiverem pretas, secas, e castanhas, estão mortas. Para substituir o substrato, vira-se o vaso de cabeça para baixo, segurando a planta numa mão por cima de uma superfície limpa, onde se vai trabalhar. Cortam-se as raízes mortas com cuidado, depois de retirado todo o substrato com uma das mãos, enquanto com a outra se segura a planta, e coloca-se a planta já limpa das raízes velhas, noutro vaso com novo substrato.
pode-se puxar pedaços do substrato, cascas e torrões que fiquem agarrados às raízes, desde que se faça com cuidado, não danificando as raízes boas que têm em geral a pontinha verde ou cinza claro. Quando se coloca a planta no novo vaso, deita-se primeiro metade de seu substrato, espalham-se as raízes regularmente por cima, e cobre-se o resto com mais substrato, tendo o cuidado de calçar, para que a planta fique segura. A firmeza é essencial para que a Phalaenopsis se sinta bem dentro do vaso, de modo que a junção das raízes com as folhas se situe ligeiramente acima da superfície do substrato. Para as plantas menores deve utilizar-se um substrato mais fino, enquanto que para as plantas maiores pode ser utilizado um substrato mais graúdo. Pronto, querida, seguindo todos esses passos que falei, sua Phalaenopsis vai ficar totalmente livre de doenças, e muito bonita para enfeitar sua casa. E olha pessoal, prestem muita atenção no que vou falar, pois é de grande importância para quem realmente gosta de orquídeas. Se você ama mesmo as orquídeas, e sente uma angústia muito grande quando elas estão adoentadas, e se você é assim com elas, e quer aprender dicas imprescindíveis, e truques valorosos, para tratar suas orquídeas com o devido valor, que você realmente dá para elas, de uma forma em que elas passem a ter mais saúde, e floresçam, muito mais quando chegar sua época. Então se você é a favor de tudo que falei até agora, e entende que é de grande importância para o cuidado de suas orquídeas, então você tá realmente onde qualquer amadora de orquídeas gostaria de estar nesse exato momento, pois vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o site oficial de um método completo, prático e de fácil entendimento, para que você consiga cuidar de suas orquídeas com o zelo que elas amam receber, podendo aprender muitas técnicas que somente uma orquidófila profissional consegue aplicar. E não deixe que essa oportunidade escape de você, pois esse método está em edição limitada, e as inscrições estão bem próximas do fim. Agora vou ficando por aqui, comenta aí embaixo o que achou das dicas, e até o próximo vídeo.